Boa tarde, sejam muito bem-vindos. A casa parece cheia, já há muita gente de pé aí ao fundo. Normalmente à frente, não se querem... Bem, tem aqui uma câmara, mas podem sentar aqui à frente. Normalmente os alunos mal comportados ficam na parte de trás. Não sei se é o caso, é o hábito que já vem da escola, pode ser o caso. Mas tem aqui lugares à frente, aqui também. Assim nas fotografias parece muita gente, se vem aqui à frente, se vem atrás não apanham as fotografias. Bem, então eu tenho o prazer e a honra de estar ao lado do Emanuel, que conheci recentemente há uma semana. O Eurico já conheço há muitos anos, já não sei bem há quantos, mas já há muitos anos. E tenho o prazer de estar aqui de uma forma informal e simples, contextualizar e tentar apresentar o livro Otimizar Processos. Isto foi uma ideia que surgiu há mais de um ano já, não foi, Eurico? Sim, há mais. Talvez há um ano e meio? Eu diria que há 2 anos. Diria que há 2 anos. Mais ou menos há 2 anos. Surgiu assim a ideia, e foi assim, a ideia surgiu rapidamente e típico do Eurico, ele normalmente quando há um desafio que ele vê que tem pernas para andar, ele agarra e quando agarra é para fazer. Eu lembro quando trocamos assim algumas ideias do livro, eu percebi, ele vai mesmo fazer o livro, vai mesmo cair nessa loucura. E percebi logo que ele ia fazer. A maioria das pessoas que pensam em fazer um livro, eu estou a falar isto não é com base em estudos, há estudos para tudo se quisermos, não é? Mas com base naquilo que eu vejo de algumas pessoas, a maioria acaba por não fazer, por não lançar um livro. Se calhar alguns de vocês já tiveram essa ideia de lançar um livro. Já vejo pessoas jogar para o lado e a assinar, como que diz sim, ok, portanto sim. Já nos passou isto pela cabeça. E a todos aqueles que acabam mesmo por lançar, passa os mesmos sentimentos que aqueles que não lançaram, que é, mas quem sou eu para lançar um livro? Não é? Pensamos logo, uma pessoa, se não pensar isto é mau sinal. Portanto, é bom sinal. Nós tendemos a achar que não somos capazes, porque no fundo estamos a duvidar de nós mesmos. Isto é saudável, não é? Não é saudável a fazer isto excessivamente e depois acabamos por não concretizar nada porque achamos que somos incompetentes. Estamos a sabotar. Mas é normal questionar, será que sou capaz? E se eu tiver o mínimo de capacidade de análise, penso, acho que sou capaz. E achamos que não somos capazes e pensamos sempre assim, há de haver alguém que sabe mais disto do que eu. E provavelmente há mesmo. Pessoas que sabem mais do que nós. Eu até costumo dizer em brincadeira que aqueles que percebem muito de um assunto, ninguém os conhece, porque estão entretidos a trabalhar, não é? Aqueles, eu vou dizer isto, diria até contra mim mesmo, aqueles que tocam mais o sino, não são necessariamente os que sabem mais, ou quando digo sabem mais, não são necessariamente os melhores na área. Às vezes podem ser, às vezes são, mas não são necessariamente, não é? Aqueles que são muito bons, às vezes são anónimos. Porque têm mais que fazer, como se costuma dizer, não é? Isto é discutível, mas é um bocadinho para também, se calhar, desconstruirmos a ideia de quem é muito conhecido é que é o melhor. Às vezes sim, outras vezes não. Outras vezes mais ou menos. Isto para chegar ao quê? Que é a ideia de lançar um livro, nós achamos que não vou ser capaz de fazer isso, quem sou eu para publicar, eu nem sei escrever português em condições, nenhuma editora me vai querer, ninguém vai querer comprar o meu livro, isto são tudo coisas que nos assaltam a mente. E é normal. Depois de superarmos estas barreiras, se elas forem superadas, podem não ser. Posso, de facto, não ter competência para escrever sobre uma área e estar em delírio. Aliás, há muitos livros à venda que são lixos, não é? Provavelmente até a maioria. Como, aliás, a maioria dos conteúdos, portanto, livro também é uma forma de conteúdo, mas a maioria dos conteúdos que vemos hoje em dia, há cada vez mais conteúdos físicos e digitais. E não são a maioria que são bons. Cabe a nós ter a capacidade de filtrar. E já agora, a capacidade de filtragem é uma capacidade cada vez mais importante hoje em dia, não é? Especialmente a informação que é deturpada muitas vezes, ou alguém escreve uma coisa que não domina assim tanto. Por curiosidade, eu tinha mais ou menos uma ideia já de alguns anos quando os livros eram publicados mensalmente em Portugal. E por curiosidade fui validar esta informação, até para não estar aqui a dizer dados sem fontes. Tem ideia de quantos livros são publicados em Portugal por mês? Alguém tem um palpite? Alguém quer arriscar um palpite? Tens ideia, Eurico? Não faço a mínima ideia. Emanuel, tens ideia? Diz o número. 30 por mês. Eurico, diz o número. 20. 20, ok. Ok. O que é que acham? Mais ou menos? Mais? Eu agora pareço o Fernando Mendes, não é? Espetáculo. Brasil para baixo. Acham mais? Quanto? 100? 500? Diogo, diz lá tu, palpite. Se acertares ganhas um prémio. Diz o número. Disseste 2000, acertaste. É isso mesmo. Olha, o Diogo acertou.
2.000 livros por mês em Portugal. A rigor não é 2.000 livros, são 2.000 ISBNs que são gerados por mês. Enfim, mesmo que metade não sejam livros, podem ser outro tipo de publicações que tenham um ISBN. Para ter um ISBN, ou é um livro ou uma publicação com direitos de autor. Portanto, pode ser um formato digital também. Portanto, mas mesmo que sejam metade livros físicos, mesmo que seja 1.000, são muitos livros por dia. São 30, é um por hora. Cada hora, noite e dia, está a sair um livro novo em Portugal. Portanto, é muito livro. É impossível que sejam todos bons. Como todos os conteúdos que saem nas redes sociais. É impossível que sejam todos bons. A maioria, se calhar, até nem é. Isto para dizer o quê? Existe, e aliás, e este número tem vindo a crescer. Nos últimos 5 anos tem vindo a crescer. Houve ali uma retração na pandemia, natural, mas depois de um boost grande. Continua a crescer de ano para ano. Vai continuar a crescer. Isto significa que há cada vez mais publicações, e isso nota-se, não é, nas prateleiras, e por essa razão é uma retração que ainda mais. Há tanta gente, há cada vez mais pessoas que veem livros. Eu, se for lançar um livro, se calhar ninguém vai querer comprar, porque há excesso de concorrência. Nesta área, por acaso, achamos que não há excesso de concorrência, aliás, até há falta de publicações nesta área, por autores portugueses, e aqui foi fantástico ter sido publicado na Atual. A Atual é uma subeditora da Almedina, que é a editora mais conceituada na área da gestão e marketing. Os maiores gurus do marketing e da gestão estão publicados aqui. Um deles é o Eurico Fortezinhos, da gestão. Não é? Mas sei lá, o Kotler e outros estão nesta editora. É uma editora já com muita tradição. Lembro-me quando estava os livros de Direito, eram todos da Almedina, provavelmente vocês também já conhecem, e por isso é muito prestigiante estar nesta editora. Ter conseguido esse facto foi incrível. O facto também de estar aqui na FNAC é incrível, não é? Ainda há pouco estava aqui a conversar até aqui com a equipa técnica, que o facto de estar aqui a captar imagens neste espaço é bastante credibilizante. E é porque dessas 1.000 publicações não há 1.000 lançamentos na FNAC, não é? Há meia dúzia de lançamentos na FNAC. Por essa razão é bastante credibilizante. E por isso, olha, foi um desafio que o Eurico aceitou e colocou em prática. E há um outro pormenor interessante que, se calhar, muita gente pode não estar atento a esses pormenores, mas quem está atento mais à profundidade vê. Quando eu coloquei as mãos pela primeira vez no livro, fiquei impressionado com a qualidade do conteúdo. Lá está, destes 1.000 livros, eu costumo dizer, publicar um livro qualquer gente faz, qualquer pessoa publica um livro. E é verdade, hoje em dia qualquer um publica um livro. A questão é que publicar um livro bom não é para qualquer um, porque exige exigência e rigor para o publicar. E muita gente publica o livro só para dizer que o tem. Portanto, e esta qualidade nota-se em todo o grafismo, em todo o layout, o arranjo, a própria forma de escrita, para ela ser facilmente, diria, consumível. E depois, quando o Eurico chegou com o livro, ao mesmo tempo, veio com outro livro, ao mesmo tempo. Portanto, não lançou um, mas lançou dois. E achei este livro fantástico, um livro a cores, muito fácil de ler. Este é a Eficiência Empresarial, 8 estratégias de redução de custo. E tem a vantagem que, na era do TikTok, ou na era dos vídeos de 1 minuto, termos uma forma mais curta para consumir o conteúdo é excelente. É claro, quem quer aprofundar tem este livro mais aprofundado e está muito bem estruturado. Eu tive também a possibilidade de, eu já conheço o Eurico há muitos anos, mas pela primeira vez tive a oportunidade de ver o trabalho dele na prática, que foi na fábrica do Emanuel Fortezinhos, portanto também é familiar, não é? E fiquei impressionado, por um lado, com a fábrica. Aliás, o Emanuel é um empreendedor a sério, portanto ele é digno da palavra empreendedor, não só pelo projeto que tem, uma fábrica enorme, muito bem, um produto de qualidade, mas principalmente pela visão dele. O que faz um empreendedor ser a sério é a visão que ele tem. O resto acontece, são pormenores, não é? Ter a visão de tudo. E como disse, conheci há uma semana, estávamos até em reunião, e fiquei encantado com a visão dele. Dá gosto de trabalhar com pessoas assim. E tive a possibilidade, o Eurico mostrou uma fábrica, tive a possibilidade de ver uma parte, diria a ponta do iceberg, dos processos de otimização. E fiquei impressionadíssimo com todo o processo, que são coisas muito trabalhosas, não é? Exige um perfil de facto muito sistematizado, que é típico do Eurico, muito sistematizado, que levou a esse trabalho. E por isso, parabéns, olha, por este desafio.
tenho o gosto também em poder ter acompanhado aqui uma parte do processo, ter chegado até aqui. E olha, passo agora a palavra ao Emanuel. Obrigado, Vasco. Obrigado e boa tarde a todos. Efetivamente, conheci o Vasco há uma semana, tive o prazer de conhecer, do qual já partilhámos aqui algumas ideias. Em relação ao Eurico, pronto, já percebemos que é familiar, é meu primo, já convivemos há bastantes anos, né, desde criança. Efetivamente, quando nós nos propusemos a fazer um trabalho na empresa há cerca de 2 anos e tal, devíamos estar a pensar também já um bocadinho neste livro, não? O Eurico já devia estar a pensar um bocadinho neste livro. Nós propusemos a fazer um trabalho numa simples conversa, daqui vem um pouco a parte em que o Vasco falou da minha visão. O que é que aconteceu? Foi através de uma conversa, num jantar, que as coisas aconteceram entre mim e o Eurico. Portanto, foi muito rápido, não foi um processo demorado, foi um processo praticamente de segundos. Portanto, nós falámos um pouco do que é que poderia acontecer e a partir daí, em segundos, fizemos o ok e iniciámos o processo. O processo de otimizar processos, efetivamente, é uma explosão de acontecimentos numa empresa. Porquê? Porque muitas vezes as coisas não estão tão delineadas quanto parecem. E quando nós pagamos, seja ele em qualquer processo, e nós começamos a observar o processo e a perceber que podemos melhorar o processo, podemos reduzir os custos no processo, podemos fazer um planeamento diferente, podemos ter uma visão diferente, as coisas começam a acontecer muito lentas, mas ao mesmo tempo muito rápidas. E isso faz com que a empresa tenha uma visão diferente para o futuro, faz com que a empresa tenha possibilidade de competir com outras empresas que antes não conseguia. E o acontecimento é tão maravilhoso que logo de seguida nós queremos mais e mais. Portanto, aquilo é contagiante. O livro que o Eurico escreveu é um bocadinho o resumo desse trabalho. Lá nós podemos ver grandes partes da redução dos custos, da redução do desperdício, da optimização dos processos. Nós podemos perceber com uma linguagem muito simples o que acontece nas empresas. Efetivamente, eu estou na empresa há algum tempo e eu visito muitas outras empresas, mesmo fora da área. E o que eu me apercebo, e o que eu muitas vezes falo com o Eurico, é que as empresas não estão a pensar em otimizar processos, só estão a pensar quanto é que é no final, quanto é que deixam de lucro. Isso é um pensamento a curto prazo, porque pensamos hoje, pensamos daqui a 1 ano, mas não estamos a pensar daqui a 5 ou 10 anos. E o que acontece com este livro é que faz-nos pensar hoje, para daqui a 5 ou 10 anos, como é que nós vamos estar. Isto faz toda a diferença. Efetivamente, a questão de otimizar processos, eu penso que o Eurico define muito bem. Ele não é o inventor de optimizar processos, porque já nós, na teoria dos 5S, no Japão, quando foi a grande crise da Toyota, eu li um pouco sobre isso também, e a Toyota conseguiu sobreviver à grande crise com os 5S, com a sustentabilidade, com a optimização, com a redução do desperdício. Portanto, é o que o Eurico propõe, é o que o Eurico nos transmite e é o que faz acontecer nos dias de hoje. E quem não estiver preparado para mudar, porque temos que estar sempre a mudar, portanto, a mudança faz parte das pessoas que queiram evoluir. Quem não estiver preparado para mudar nas empresas e a pensar de forma diferente, na minha opinião, terá um final mais rápido do que demorado. Portanto, eu não vou dizer que será o fecho, mas poderá estar muito próximo dessas situações. Da minha parte, é um bocadinho isto que eu vos trago. Estamos a fazer este trabalho há 2 anos e meio, mais ou menos. A empresa teve uma explosão em todos os sentidos. Não existe palavras para o agradecimento que
perante o Ourique, portanto, o trabalho está a ser esplêndido. Efetivamente concordo com o Vasco, tem que haver aqui uma união de trabalho e de visão do empresário, porque o empresário que não tenha visão, efetivamente não vai perceber o diamante que está na otimização dos processos. E muitas vezes dá-se o fecho. Nós já partilhámos alguns empresários que eu apresentei ao Ourique, lhe apresentei o projeto e que eles não perceberam o projeto. E esses empresários, que eu considero empresários sem visão, como o Vasco falou, são empresários que irão sofrer mais tarde. Outros empresários, de qual nós partilhamos amizade, eu e o Ourique, são empresários que aceitaram o desafio com o Ourique e são empresários que terão sucesso no futuro. Isso faz toda a diferença. E aqui concordo com o Vasco, empresários com visão e empresários sem visão. Essa é a grande diferença. Da minha parte, desejar-vos maiores felicidades neste livro e esperar que toda a gente leia, porque aqui aprendemos, não é daqueles que o Vasco diz que muitos são lixo, não é? Portanto, este lixo não tem nada. Okay. Obrigado aos dois. Tens de pagar o jantar, não é? Sim. Nós no fim fazemos o cachê, não é? Então aqui agradecer ao Vasco, que é aqui o primeiro, que eu dizia, a sandália para que isto se pudesse concretizar. Isto é um projeto que o Vasco já começou há muitos anos a escrever livros, e quem o conhece sabe disso, e nós já há mais de 14 anos e por aí fora, que ele começou na jornada dele, falávamos sobre a importância de partilharmos o nosso conhecimento e fazermos esse caminho. E o Vasco claramente já me desafiou mais cedo do que há 2 anos atrás. Só que na altura, como eu trabalhava no mundo corporativo, não fazia muito sentido, ou pelo menos para mim não fazia-me sentido acontecer isso, fazer um livro, ou escrever um livro. A partir do momento que eu opto por fazer um projeto meu de empresa, não é? Já agora a WeOptimize, é uma consultora na área da performance e de gestão de empresas, então faz algum sentido que eu ponha cá para fora qual é o meu método que eu utilizo, ok? E pronto, e aqui nasce aqui o livro. Mas antes de explicar um bocadinho o que é o livro, quero agradecer ao Vasco em primeiro, ao Emanuel por ter cá vindo e partilhado a sua experiência, do qual eu agradeço muito. Agradecer à minha família, não é? Isso é super importante. Já agora uma curiosidade, tens ideia de quanto tempo, quantas horas investidas, portanto falaste aí em Sim. É naturalmente que privou algum tempo de família, portanto, quanto tempo, diria, escrever um livro é como ter um filho, é a primeira pergunta para te entalar. Portanto, tens que pensar bem o que é que vais responder. Está aí o teu filho, a tua mulher. Se é como ter um filho, isso é mais difícil, se bem que o Diogo não saiu de ti, não é? Mas já o processo da paternidade, que em si é bastante exigente para toda a vida, os primeiros anos. E a outra pergunta é se tens ideia, podes não ter, mas aposto que tens, sistematizado como és, se tens ideia de quantas horas é que investiste aqui para o livro? Sim. Para mim, pessoalmente, a dureza de ter um filho não é grande, não é? Educá-lo pode responder de forma diferente. Sim, mas não tenho a experiência de escrever o livro, não é? Por isso não há... Por enquanto? Sim, olha, por enquanto. Estava assim muito inspirado a ouvir-te, assim, E educar um filho, eu diria que é mais trabalhoso do que propriamente escrever um livro. Isso não tenho dúvidas, é muitos anos, é muita responsabilidade em cima. Em relação às horas de escrever este livro, a contabilização que eu tenho, desde a concepção, desde o pensar, desde o executar, o escrever e o rever, que é a parte mais difícil que eu senti, foi a parte da revisão final, que é perceber se aquilo tudo ficou ligado. E depois alterar aqui uma coisa. E a própria otimização do livro, sim, não é? Sim, é isso. E aí é que eu acho que nós perdemos muitas horas. Ou ganhamos, não é? Tens ideia de quantas? Sim, 800 horas. Ok.
Só para vocês terem a noção, são muitas horas para que isto possa fiz ser. esta pergunta, até não foi por acaso. Eu também tenho ideia de mais ou menos as horas que demoro em cada livro. Está mais ou menos dentro disso. E significa que, ou seja, reflete a qualidade que cá está. Para se fazer um bom livro, um livro técnico, se for um romance, a malta que escreve um romance de rajada, e quem escreve em português aquilo sai no fim de semana, se calhar, não é? Porque são bons a escrever, os que são bons. Mas um livro técnico, da minha experiência, são 1000 horas de trabalho. Para ser uma coisa boa, bem revista, tem aqui bons gráficos, já mandaste prontinho para depois o design fazer, mas já tem que ir a papinha feita. É 1000 horas de trabalho. Agora façam as contas, o que é que são 1000 horas de trabalho? Sim. É muito tempo investido. Em princípio, fazer um filho não é 1000 horas. Pois. Depende, A não é? pergunta de quando digo ter um filho não era qual é. O processo de ter um filho, sei lá, aqueles primeiros meses. Ou seja, 1000 horas são meio ano de trabalho. Provavelmente, se for, pode ser 3 meses, meio ano ou um ano. Depende do que é que colocamos. Se for, diria quase a full time, é meio ano. Portanto, comparar esse meio ano de escrever um filho. Pode ser possível. Sim. De escrever um livro, ter um filho, o que é que foi mais doloroso? Eu diria que foi mais doloroso fazer o livro. Ter um filho nem sequer é doloroso, é prazeroso, não é? Sim. Isso não há dúvida. Então, falando aqui um bocadinho porque é que eu escrevi este livro e porque é que eu me posicionei nesta área. Pronto, a minha experiência vem muito do mundo corporativo, não é? Então passei por muitas multinacionais, passei por algumas empresas nacionais também, e felizmente tive a oportunidade de trabalhar desde da concepção do produto ou da transformação do produto até à prateleira, não é? Até onde nós virmos aqui a uma FNAC e levarmos um livro para casa. Todo este processo, este meu caminho fez-me perceber e ter esta capacidade de olhar para as empresas e perceber onde é que elas estão inseridas. E qual foi o gap que eu encontrei em relação à literatura em que eu me posiciono, não é? Estamos aqui a falar, eu posiciono-me numa literatura que está muito dentro do Lean, da otimização, Six Sigma, teoria das restrições, e é isto onde eu me encaixo. E a realidade é que os livros que existem escritos são muito uma filosofia. Vamos falar, sei lá, o que o Emanuel estava a falar há bocado da Toyota, não é? Temos os livros da Toyota do Tachione, não é? Toyota Production System, que mais à frente pelo OMAC passou a ser conhecido por Lean. O que nós hoje conhecemos por Lean tem base no TPS. Depois temos livros muito focados na parte de Six Sigma, depois as teorias das restrições, temos a parte do TQM. Então, nada relaciona isto e quando é que devemos aplicar cada uma destas filosofias. Porque, por muito que nós queiramos, o Lean não se aplica a todas as empresas. O Six Sigma não se aplica a todas as empresas, não é a melhor filosofia. Okay? E eu quis entrar um bocadinho nisto, explicar em que situações é que se deve utilizar um determinado tipo de metodologias, em que situações é que se deve utilizar outra, ou em pequenas partes da própria empresa. Okay? E isto aqui foi o mote que eu quis, no fundo, preencher, que eu encontrei esta lacuna. E reflete a minha forma de trabalhar. Eu não sou um defensor de Lean, não sou um defensor de Six Sigma, não sou um defensor da teoria das restrições, embora tenha alguma preferência, e posso dizê-lo, a minha preferência maior é a teoria das restrições. É aquela que eu mais gosto de trabalhar e acho que é aquela que traz mais valor às empresas. Mas, na realidade, em determinados conceitos e determinadas indústrias, não é o melhor para elas. E hoje vemos aqui, de vez em quando, agora aparece uma fusão do Lean com o Six Sigma, não é? O Lean Six Sigma, que já é uma loucura, não é? Que misturamos os dois conceitos. Mas, na realidade, tudo isto que nós estamos aqui a falar, e aqui eu abordo muito isto no livro, que depende muito, a mesma empresa ou uma empresa do mesmo ramo não há de ter a mesma solução. Ok? Isto porquê? Porque depende logo de um pormenor. Ao bocado estavam aqui a falar o empresário. Qual é a visão dele? O que é que ele quer para a empresa? Este é logo um fator diferenciador. Outro fator diferenciador é
vamos imaginar uma empresa com uma média de trabalhadores de idade de 50 anos é diferente de uma empresa com média de trabalhadores de 30 anos. O ambiente cultural onde ele está inserido é completamente diferente. Outro fator que pode diferenciar a forma como abordamos a otimização da empresa, que é o mercado onde está inserido. Eu, se estiver a fornecer um mercado como o do Irão, ou um mercado que seja não tão avançado ou tão exigente como, por exemplo, o alemão, então a minha forma de otimizar para servir esse tipo de países é diferente do que se for um alemão, porque o alemão vai nos pressionar a ter uma alta qualidade. Então aí nós temos que trabalhar a otimização nesse sentido. Então aqui são o que eu chamo no fundo a cultura em que nós estamos inseridos, os clientes que nós temos, a visão que o empresário tem. Isso vai nos permitir tomar as melhores decisões para ajudar aquela empresa. Okay? Por isso, o que eu digo sempre, uma solução não serve para todos. Isso não existe. Certo? E é aqui um bocadinho que eu gosto. Não sei se consegui, não é, com o livro, mas que eu gostava de desmistificar muito nesta área, que quem está muito dentro desta área percebe que há muito fundamentalismo, não é? Que é, andamos para o Lean, ou andamos para o Six Sigma, ou andamos para a teoria das restrições e andamos ali a competir o que é melhor, não é? É a velha discussão, o que é melhor, a Mercedes ou a BM. Andamos sempre aqui neste conceito, não é? Dependendo do que é que queremos utilizar, fazemos isso. E aqui, para quem é o livro eu tentei escrevê-lo para que qualquer pessoa, mesmo que tivesse poucas bases nesta área, conseguisse percorrer o caminho. Okay? Eu começo com os conceitos do que é um processo. As pessoas perguntam-me, o que é que são processos? A maior parte das empresas só tem um processo. Okay? Nós é que chamamos processo a tudo e mais alguma coisa. A maior parte das empresas tem um processo, que é o produto que ele vende. Okay? E quando recebe uma encomenda de um produto, aquilo entra pelo caminho dele, seja ele qual for. E depois é a tomada de decisão que nos faz. Depois temos a parte das operações, das atividades que agrupam uma parte. Vamos imaginar a área da expedição. A área da expedição é uma atividade que está lá dentro. Okay? Que depois aquilo subdivide-se em operações e no final temos as tarefas, que é a pessoa que vai lá com o empilhador e carrega, isso é uma tarefa. Okay? E é aqui que nós temos que começar a partir isto. Agora, nós temos muito o hábito de chamar processo a tudo e mais alguma coisa. A maior parte das empresas tem um processo dentro delas. Certo? Tem muitas tarefas. Ok? E pronto, e depois também abordo uma parte importante, que é a metodologia que eu utilizo, que é a metodologia O4, que tento, com isso, fazer uma avaliação das empresas, desde a área de observar, são 4 O's, o observar é onde nós fazemos o diagnóstico da empresa e percebemos o que é que está a acontecer. O organizar é aquilo que nós detectamos naquela fase e vamos projetar aquilo que queremos melhorar. O operacionalizar é aquilo que nós fazemos daquilo que definimos, estamos a implementar. E por fim, temos a parte do otimizar, que é basicamente implementarmos uma cultura de melhoria contínua e deixarmos isso dentro das empresas. Okay? Este é o ponto, a metodologia que eu utilizo e que eu, no fundo, acho que consegue contemplar todo tipo de filosofias. Ok? E pronto, e era um bocadinho isto que eu queria explicar e gostava que, se alguém tivesse alguma pergunta ou quisesse partilhar alguma ideia sobre isto. Temos ali principalmente o pessoal da voz que está muito habituado a isto, não é? Podes falar. Um de cada vez, calma, não se atropela. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então, anda cá.
Se calhar esse está maior, esse. Podes? Isso. Boa tarde. De facto, trabalho na Bosch, fui colega aqui do Eurico, é com grande prazer que estou aqui, porque de facto o Eurico tem muito know-how e portanto, também estou curioso para ler o livro. Portanto, ali na Bosch, de facto, nós também trabalhamos em muitos processos, etc. A minha questão é, este livro, qual é o público-alvo? É mesmo empresas, por exemplo, ou outras áreas outras áreas fora das empresas, não é? Porque falou aqui do Emanuel, tem uma empresa, sim, etc. Mas se alguém não ligado à indústria, isso, Claro. o que é que pode aprender com isto aqui? Sim, eu tento que isto possa... Eu tentei escrever um livro, eu até tenho um exemplo no livro que fala sobre um processo que todos nós temos em casa, que é o processo das compras. Não é? Nós, se olharmos para um processo das compras, nós baseamos que eu, quando vou ao supermercado e volto, não é? Mas há todas umas etapas antes de ir ao supermercado e há umas etapas depois de vir ao supermercado, okay? Que é basicamente eu fazer a preparação da lista de compras, okay? E depois, quando volto, eu tenho que arrumar as coisas, não me posso esquecer disso, e tenho que garantir que a seguir, É verdade, já. cada vez que eu consumo, eu gero a necessidade, ok? Senão, quando a minha lista, quando for lá, não vai bater certo. Então, para responder ao que tu estás a dizer, este livro pode-se aplicar no dia-a-dia das pessoas, certo? A maior parte das vezes nós temos uma vida ocupada porque somos desorganizados, certo? A minha pergunta é nesse sentido. É isso mesmo. Agora, acredito que pessoas que nunca tenham estado um bocadinho em contacto com isto tenham alguma dificuldade na fase inicial, ao ler o livro, mas eu acredito que elas conseguem tirar partido deste livro. Pronto. E este exemplo foi colocado lá de propósito para chegar a essas pessoas. Uma simples dona de casa pode tirar proveito de um livro deste. Eu vou oferecer um livro à minha esposa. Pronto, e dá-se feedback. Ele também é bom para arremessar a cabeça, não é? Daqui a 3, 4 anos falamos. Olha, não te queres aventurar na área pública, para dar um jeitinho ali na área pública e deixar só o privado? Já foi pedido. Isso era espetacular. Epá, aí tem um tema mais difícil, que é o meu feitio não lida bem com a parte pública, ok? Mas sim, mas Mas tudo se otimiza, não é? claro, não é o que eu digo, até a otimização muitas vezes tem mais impacto nas estruturas sem fins lucrativos. Se nós pensarmos, essas estruturas têm recursos limitados, a maior parte das vezes são muito limitados. Então o que é que eu tenho que fazer? É com os recursos que eu tenho fazer o máximo que posso, ok? Então isto ainda faz mais sentido para essas estruturas. Agora, o problema disto é que ninguém pensa há 10, 20 anos, não é? Estamos a pensar de 4 em 4 anos, ou não é? De eleição em eleição. Sim, mas é de eleição em eleição. Mas sim, mas faz todo sentido que isto aconteça, não é? Olha, também tenho uma pergunta para te fazer. E depois tenho uma pergunta para fazer ao Emanuel. Agora vou tentar entalar o Emanuel a seguir. Pela tua experiência, a maioria dos empresários tem conhecimento da otimização de processos, ou isto é tudo mundo novo? Da tua experiência, que é, eles ficam chocados com aquilo que tu apresentas? Curto e grosso? Eles não fazem a mínima ideia, a maior parte deles não fazem a mínima ideia do que eu estou a falar. E esse público consegue pegar neste livro, segundo tu disseste, qualquer pessoa consegue, um empresário também consegue pegar nisto, até porque tem muitos esquemas e muitos desenhos, o que ajuda. Sim. Consegue chegar e compreender pelo menos as necessidades que tem, ou as ineficiências que tem, para a partir daí depois implementar alguma coisa para... Sim, é uma boa leitura para criar perceber consciência. Exatamente, o que precisa. Consciência de que existe potencial. Mas curto e grosso, eles não, quando eu falo com eles a nu, não é? Sem eles terem algo, não percebe. Uma coisa interessante que falaste aí, que acho que é muito importante, não sei se existem outras abordagens nesse sentido, se calhar é impossível sabermos tudo o que mercado, mas pelo menos na parte dos livros, que é, por um lado,
como tu disseste, há diversas metodologias que são aplicadas em grandes organizações, em outras economias, em outras culturas, aqui no sentido do povo, não é? E que têm resultados e que tudo tem que ser adaptado, especialmente num país pequeno, com empresas pequenas, nós decidimos com a nossa cultura, com a nossa visão. Achei interessante o adaptar as metodologias e teres criado a própria metodologia também para adaptar. Acho que isso faz toda a diferença, não é? Não é pegar numa fórmula, esta fórmula resulta aqui, agora vou aplicar aqui. E aliás, esta abordagem faz sentido para tudo, como no marketing digital também, a área de trabalho, em que não é por ter resultado bem com aquele cliente que vai resultar com este. Portanto, tudo tem que ser adaptado. E acho que isso foi bastante interessante. Ainda antes de tentar entalar o Emanuel, ele agora está na expectativa. Não, eu vou coisa muito simples. Estou-me a lembrar de um ou dois episódios, que me lembro com o Eurico, para ver que o Eurico nasceu para otimizar. Vai, pode-se contar de sangue. Estou-me a lembrar de 2 episódios, mas certamente se calhar deve haver dezenas, em que ele entra no processo de otimização, automaticamente. Entra no processo de otimização. Então, estou-me a lembrar, até foi este ano, estávamos num hotel e estávamos no buffet. E às tantas estávamos a falar, mas já era a segunda vez que tínhamos aquela conversa, pelo menos. E estávamos a falar, não sei o que é que eu comentei, qualquer coisa do género para a comida, uma coisa assim, normal. A comida é boa e não sei o quê, mas tivemos que esperar um bocado, estava muita gente naquela hora. Comentário de um comum dos mortais, não é? E morreu por aqui, comentário. Estava muita gente naquela hora, solução, esperar que aquelas pessoas todas comam para ir lá buscar a comida. Pronto. E o Eurico é assim, não, e aquilo tinha que ser mudado, assim, cozido, grelhados. Eu disse, mas o espaço é assim, pois, mas se mudasse o espaço de uma outra forma, às mesas é que lá, e a servir, aquilo dava para não sei quantas pessoas. Eu já estava ali a fazer as contas todas. Antes, se chamassem para otimizar ele estava pronto para apresentar a proposta para a otimização. Portanto, onde quer que ele esteja, provavelmente ele aqui já fez o processo de otimização das mesas, da disposição. Não mexi nada, não mexi. Não mexi. Digo, fizeste mentalmente, diria eu, ou seja, estás a olhar para aqui e estás já a pensar no processo de otimização. Mas onde ele está a otimizar. Ele não tem como não fazer isso, ele está sempre a otimizar. Uma outra, também foi recente, Xana, foi num hotel que tinha uns quartos muito grandes, parecia um apartamento. Lembras? Eu nunca vi um quarto de hotel tão grande. Se não tinha 100 metros, tinha perto disso, vai 80. A minha reação no comum dos mortais. Eu assim, quando vos encontrei, eu assim, pá, o quarto é gigante, aquilo é espetacular. E eu brinco assim, pá, aquilo é um desperdício de espaço. Pá, aquilo dava não sei quantos apartamentos, dava não sei quantos quartos, aquilo é um desperdício. Ele chocado, aquilo estava-lhe a doer na alma, ele ver um quarto que depois, quer dizer, realmente é desnecessário, se pusesse uma casa bem maior, podiam dividir maior, pronto. Mas isto para dizer que ele não consegue não estar a otimizar. Portanto, por um lado é algo que faz parte dele e por ser uma pessoa muito sistematizada, muito metódica e sempre com esse processo de otimização, e por essa razão e pelo percurso que ele já referiu, já passou em diversas empresas, não é fiz mesa de coisas, lancei um livro para dizer que tenho um livro. Não, ele passou por uma carreira muito diversificada, em diversas empresas, em diversas experiências, lançou a sua própria empresa, depois de atingir a maturidade da sua carreira profissional, e, portanto, tem experiência, tem autoridade para poder lançar o seu livro, e porque, de facto, também se revelou que tem boas competências para escrever o livro. Há pessoas que têm mais jeito, outras menos jeito. Toda a gente consegue. Pode haver pessoas que exijam mais esforço para o conseguirem fazer, mas há pessoas que conseguem mais naturalmente que outras. E agora aqui uma pergunta para o Emanuel. Pode ser? Cuidado. Uma pergunta para o Emanuel, que é... Fico tu entalado. Agora dizer, pá, esqueci-me da pergunta. Tanta coisa esqueci-me. Uma coisa que tenhas achado interessante neste livro, queres destacar? Ao folhear, ao ver, o que é que tu achaste? Olha, aqui, achei interessante. A questão mesmo da optimização do processo, como o Eurico falou, quando nós estamos a observar como é que vamos fazer as coisas, portanto, nós estamos a observar o que é que está neste momento a acontecer e o que é que nós vamos alterar e modificar. Portanto, a questão dos processos é altamente importante e o Eurico nisto descreve muito bem o que é um processo, o que é uma tarefa, o que é um objetivo de mudança. E eu acho que essa parte é a parte fundamental, porque é a base inicial para depois podermos proceder à alteração. Portanto, essa será, para mim,
a base. E sendo a base, em tudo na vida, se a base não for bem definida e bem observada, o erro vai ser a seguir. Portanto, da minha parte, acho que é mais importante começarmos com a base. E o Eurico define muito bem quando é que nós temos que iniciar. E depois de identificar todos os elementos que nós temos, dependendo da função, dependendo do que estamos a falar, se é das compras de uma cozinha, ou se é das compras de uma empresa de papel, ou se é das compras de uma empresa de água, portanto, depende do que nós temos que definir muito bem. E o livro faz-nos perceber e faz-nos identificar, quando nós estamos a ler, identificar, neste caso identificar a minha empresa, do que é que eu posso melhorar e o que é que eu posso melhorar e executar logo de seguida. Se fores tu, neste caso, acho que será os teus livros, será o marketing digital, portanto terás a outra visão. Se for um cozinheiro, efetivamente será a cozinha dele. E acho que isso é a base do livro, é a base inicial e que essa identificação é importante. Então lá não. Nada, completamente, acho completamente fluido. Agora queria fazer uma pergunta ao Eurico, que é, estava aqui a pensar, enquanto estavas a destacar alguma coisa, o autor também tem sempre um capítulo, uma parte mais querida, que às vezes não coincide com aquilo que os leitores gostam mais, mas que para ele aquela foi a parte, ou que lhe deu mais trabalho, ou que acha que é mais útil para as pessoas, ou que acha que está ali ouro e que as pessoas podem não perceber. Para ti, há uma parte do livro que achas que seja mais, para ti foi mais importante? Ok, a parte que eu mais gosto, eu vou responder com duas coisas. A que eu mais gosto é a parte onde eu explico a metodologia que eu utilizo, a metodologia O4. Essa é a parte que eu mais gostei de escrever, gostei de fazer e que me é mais querida, não é? Eu diria que a mais importante, e que se calhar a maior parte das pessoas não vai olhar para ela, é a gestão da mudança. Okay? Até porque todos temos resistência à mudança, fugimos dela, não é? Claro. Há aqui um pormenor importante que é, ainda há bocadinho estava a falar com o Emanuel de uma empresa que nós conhecemos e que eu estou a começar a fazer lá, e o meu processo de alteração daquela empresa tem a ver muito com a gestão da mudança. É mais importante a gestão da mudança do que propriamente a otimização do processo. Okay? Por isso, há muita gente que se esquece deste pormenor. Isto é muito fácil chegar lá e dizer, ok, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo e tal, só que agora como é que nós fazemos esta gestão? Como é que nós pomos pessoas que fazem aquilo há 20 anos, explicar-lhes que agora vamos fazer isto ao contrário? Certo? E que perdure no tempo. Não é? Não é uma coisa que a gente chega lá, ok, fiz agora isto, passado um mês, está tudo outra vez para trás. Ou pior ainda, não é? Por isso, são estes dois capítulos. Eu digo, o mais importante e que as pessoas normalmente não olham para ele é a parte da gestão da mudança. Essa é a parte mais difícil de se conseguir, no otimizar na empresa? É. Normalmente? É. Começa pelo empresário. Claro. Começa pelo empresário. Sim. Eu acho que aqui o tema que estávamos a falar é que muitas vezes o empresário não valoriza este tipo de trabalho. Ou seja, ele acha um desperdício de dinheiro apostar na estratégia, na evolução da utilização dos processos. Portanto, esta questão dos colaboradores, dos trabalhadores das próprias empresas, muitas vezes deve-se à má postura do empresário. Correto. Existe o primeiro fator decisivo na gestão da mudança é conquistarmos quem é o principal, entre aspas, beneficiário. Não é? A seguir é conseguirmos alterar as pessoas que estão a trabalhar. Correto? E este é um desafio grande. Eu diria isso. Olha, temos tempo mais duas perguntinhas, provavelmente, sim. não é? Quem quer aproveitar? 2 perguntas. Está em promoção. 2. Olha lá, ali o Armando fala bem. Claro. Podem projetar a voz. Mas... Não estás em falha, podes perguntar sobre a área. E tu tens uma área interessante. Eu posso. Não ouvi a tua palestra e a tua explicação desde o início, mas essencialmente aquilo que eu apanhei tem a ver com o processo essencialmente, e
E às vezes pode-se confundir o que é otimizar com aquilo que é economizar e aquilo que é poupar. E às vezes, poupar em demasia pode ser impeditivo para o crescimento. Eu queria, se pudesse, como não ouvi tu, explicar o que é otimizar uma empresa, o que é poupar, porque às vezes isso parece a mesma coisa, mas não é. Porque às vezes o investimento, e não tem a ver com a poupança, pode-se investir otimizando, que dá origem a tal poupança, que tem a ver com a parte das empresas, porque eu também sou gestor e numa área Super interessante. mas muitas das vezes o que é que pode acontecer? Há aquele mito de que as empresas têm que ser vistas sempre na área não da receita, mas sempre na área da despesa. E às vezes o otimizar, eu queria saber, isso é na área da receita ou é na área da despesa, ou é em ambas? Porque às vezes essa dicotomia pode ser, Certo. pode confundir um pouco. E aí é uma pergunta super pertinente. E eu vou-te responder que é, nós quando otimizamos uma empresa, nós não a otimizamos para nenhum desses sentidos. Nós otimizamos a empresa para aquilo que são os objetivos dela, mediante o contexto em que ela está inserida. Ok? Então, nós fazemos sempre o levantamento do estado atual, percebemos o caminho que a empresa quer percorrer, ok? E vamos definir qual é a melhor estratégia para lá chegar com o mínimo de recursos possíveis. Okay? Porque um dos fatores que as pessoas esquecem muitas vezes é nós investirmos e sabermos onde é que estamos a investir. 90%, eu vou arriscar, não tenho nenhum estudo, mas da minha experiência, 90% das empresas não sabe quanto é que lhe custa fazer um produto. A partir desse momento, ele não pode considerar nada que seja investimento, porque ele não sabe onde é que está a investir. E este é que é o grande problema. Agora, a otimização tem as duas vertentes, que é eu fazer os objetivos no contexto que a empresa quer e o empresário, com o mínimo de recursos possíveis. Seja eu para manter a empresa no estado em que está e reduzir o custo, e aí gerar mais margem, ou seja para eu poder crescer a empresa, para o dobro, para o triplo, para o que quisermos, com o mínimo de recursos possíveis gastos. Então, o segredo sempre é este. É eu querer fazer as coisas com o mínimo de recursos que eu vou gastar. Não sei se consegui explicar o que é que eu quero, a tua pergunta. Certo? E ela trabalha nos dois sentidos. A otimização de processos trabalha sempre nos dois sentidos. Agora, o grande problema é que a maior parte dos empresários não sabe o que é que quer. Armando, eu posso dar um exemplo que nós fizemos lá na empresa para percebermos mais o que realmente, com um exemplo. Nós estávamos num processo que precisávamos de comprar mais 2 ou 3 prensas, estávamos num processo em que iríamos comprar mais prensas, portanto mais 3 máquinas de estampagem. Após os resultados e análise de resultados, percebemos que as nossas prensas não estavam a trabalhar com eficiência normal e hoje em dia não fizemos esse investimento das 3 prensas, continuámos a ter uma produção ainda superior ao que tínhamos e isso chama-se otimizar processos. Portanto, é um exemplo válido para tu perceberes que efetivamente podemos estar a falar de muitos erros. Eu percebi isso. Desculpa, então. Eu só quis dar um exemplo. Olha, já agora aqui fala-se aqui muito em produto físico, em indústria, etc. Mas há mais... se calhar a pergunta desta forma não é injusta, mas vou-te colocar que é, há mais necessidade de otimizar processos em serviços, até porque temos mais serviços que indústria, não é? Portugal. Portanto, haverá ainda mais necessidade de otimizar os serviços e pode-se aplicar do mesmo modo em serviços, ou não? Óbvio, não é? Em serviços é onde então os empresários olham para aquilo e dizem não, isto aqui é só atender as pessoas, é só fazer isto, é só fazer aquilo. E a realidade é que quando começamos a estruturar todos esses serviços, começamos a perceber que temos que fazer otimizações lá dentro. Okay? E os serviços é a coisa mais simples até de se otimizar.
Certo? Só que as pessoas não estão para aí viradas. A única coisa que... isso, otimizar processos é para a indústria. Há esse conceito. Mas na realidade serve para toda a gente. Certo? E aí, nos serviços, é muito mais fácil de o fazer. Aquilo é o que eu digo sempre. Nos serviços, normalmente entra porco e sai chouriço, não é? Tipo, aquilo entra o porquinho e sai chouriço do outro lado. Basicamente um conceito simples, não é? Mas na realidade, quando nós começamos a detalhar aquilo, percebemos onde é que nós estamos a gastar os nossos recursos. Certo? Há mais ineficiências em serviços do que em indústria? Ou não necessariamente esta comparação? Em Portugal, acho que há nos dois lados, de igual modo. Diria que se nós formos para o centro da Europa, há mais em serviços do que em indústria. Okay? Ora bem, última pergunta. Para fechar com a chave de ouro. Uma pergunta que nunca ninguém pensou sobre ela, mas que neste momento está-se a fazer luz. Lá, ali o Zé Maia, ele gosta de... A mente dele está cheia de questões. Não é? Não as questões filosóficas, mas as questões... Eu há pouco, quando o Uri estava a falar sobre a questão da gestão da mudança e de chegares a um processo e ir-se embora, o meu cobro uma cabeça de Flicais do Instituto, mas acho que é um bocado polémico estar aqui a falar disso. Acho que é transversal isso. Se perguntarmos ali aos avós, vai ser igual. Eu falo por experiência. Sim. Lá, isto é muito bonito, vão-se embora, deixam a folha de Excel e aquilo fica igual ou pior. Não, volta para pior. Volta para pior. Por norma, volta para pior. Portanto, é fundamental essa questão de gerir a mudança. E isso muito bem. Que eu acho que é assim, eu já passei por muitas coisas. Por vezes é o problema desta malta que trabalha na parte da organização do processo, é esquecer estas pessoas. Claro. Já são poucos, Aproveitando essa dica, uma pergunta. Quais são os 3 erros mais frequentes que a tua experiência te diz que encontras mais no teu processo de consultoria? Os erros mais frequentes? Se calhar são os mais básicos? Sim. Se calhar os mais importantes que eu encontro é a desorganização, é o primeiro. Segundo é falta de... Que tipo de desorganização? Em geral? Sim, é um caos. Nós não entramos lá dentro e aquilo parece um quartel de bombeiros. Quartel de bombeiros em dia de incêndio. Apagar incêndio. É isso. A estratégia de apaga-fogos. É isso. É a nossa andamos a reagir às coisas sempre. O segundo é a falta de planeamento. Incrivelmente, eu diria que 90% das nossas empresas não têm planeamento, nem percebem a utilidade do planeamento. Okay? E aqui eu só quero fazer uma ressalva. Vocês experimentem manter uma banda a tocar sem maestro e depois vocês vão dizer, eles são todos espetaculares, são músicos do melhor que há. Agora experimentem pô-los a tocar sem o maestro. E o planeamento é o maestro das empresas, okay? É aquilo que põe a banda a tocar. E o terceiro é não saber quanto é que lhes custa o produto ou serviço que vendem. Eu diria que estes são os 3 erros capitais que existem nas empresas. Pronto, podemos ir para casa a pensar sobre eles. Qual deles é que estamos a cometer? Bem. Obrigado. Agora têm a oportunidade única de ter o livro autografado pelo Eurico. Se for hoje é de borla, se for outro dia pode não ser, não se sabe, nunca ninguém sabe, não é? Portanto, o Eurico vai estar disponível agora para autografar alguns livros, quem desejar. Quem desejar também pode pegar no livro e folhear. Tem imagens, são boas de se folhear, portanto aproveitem, estão à vontade. Tem livros aqui, também tem desse lado. Não. Aquele é um que eu tenho, mas eu depois ofereço. E ele vai estar por aí também para conversar convosco, certamente.